Então, o que é o predicado? É aquilo que se declara algo a respeito do sujeito, né? Resumidamente falando, é aquilo que sobra do sujeito. Então, toda a estrutura frasal que tem verbo, você sempre vai encontrar um sujeito, independentemente do tipo dele, se é simples, composto, oculto, indeterminado ou oração sem sujeito, e vai achar o verbo que dali já faz parte do predicado, tá? E no predicado, é obrigatório a presença do verbo ou da locução verbal, certo? Então, tá aqui, ó, um exemplo bem simples para a gente lembrar dele, ó. Pedro viu Maria no shopping, tá? Então, tá aqui, ó. Pedro viu Maria no shopping. Então, nós temos o verbo ver. Quem viu Maria no shopping? Pedro. Então, Pedro é o sujeito. Viu Maria no shopping. Tudo isso daqui é o predicado. Em dezembro, todas as pessoas comemoram o Natal. Quem comemoram o Natal em dezembro? Todas as pessoas. Todas as pessoas é o sujeito, e o que está em negrito é o predicado. Bom, o que aconteceu aqui? Na primeira oração, uma oração período absoluto, um período simples, né? Uma oração absoluta, um período simples, foi colocado aqui o sujeito, logo em seguida o verbo, logo em seguida o complemento, logo em seguida a circunstância. Isso aqui a gente chama de ordem direta, tá? Quem que é o sujeito? Pedro. Quem é o verbo? Viu. Quem é o complemento? Maria. Quem é a circunstância? No shopping. Então, isso a gente chama de ordem direta. Ok. Em dezembro, todas as pessoas comemoram o Natal. Quem comemora o Natal em dezembro? Todas as pessoas. O que aconteceu aqui? Nós colocamos a circunstância primeiro. O que é circunstância? O advérbio, né? Colocamos o sujeito e colocamos o predicado, né? Que é o verbo e mais o complemento. Comemora o quê? O Natal. Então, o verbo comemorar, aqui é o complemento, objeto direto, aqui é o adjunto adverbial de tempo. Ou seja, como deslocou o adjunto adverbial de tempo, jogou para o início da frase, recuou mais para o meio o sujeito. E lembra aí que a gente já fez várias correções de provas, você pode ver que nas questões de reescrita, principalmente, bom, praticamente todas as bancas, mas o que eles costumam fazer? Nas questões de reescritura, deslocar o sujeito, né? Desloca o sujeito, faz aquele período extenso, que é para confundir a cabeça do candidato na hora, tá? Justamente para isso. Olha aqui a outra frase. O céu é lindo. Olha o verbo ser. Quem é lindo? O céu. Sujeito é lindo, é todo predicado. Lembrando que é verbo de ligação, lindo é uma característica atribuída ao céu, que a gente vai chamar de classificar isso como predicativo do sujeito. Muito bem. E aí, para você lembrar das aulas anteriores, né, a questão do que é verbo nocional e verbo não nocional. Isso daqui nada mais é do que verbos de ação e verbos de ligação. Algumas gramáticas vêm com essa nomenclatura. Verbo nocional, né? Verbo não nocional, que nada mais é do que verbo de ação ou verbo de ligação. Também, algumas gramáticas trazem o nome de verbo significativo, nocional e ação, e o verbo não significativo. Tem essa nomenclatura também, que é o não nocional, que é o verbo de
ligação, tá? Então, verbo nocional, que é o verbo de ação, ó, eles indicam ação, acontecimento, fenômeno da natureza, certo? E eles são classificados como núcleos do predicado. Ó, trabalhar, considerar, achar, julgar, pensar, querer, fazer. Ou seja, todo verbo que comete uma ação ou um fenômeno da natureza ou acontecimento, verbo de ação, verbo nocional, certo? Agora, ó, os não nocionais, eles vão indicar o quê? Que é o verbo de ligação, o estado. Vão estar sempre ligados, eles são os verbos de ligação, é o ser, estar, ficar, parecer, permanecer, olha lá, continuar, andar, virar, tornar-se. E o núcleo do predicado nominal sempre vai ser classificado como predicativo. Então, vamos pegar aqui, ó. Maria permanece doente. Então, nós temos o verbo permanecer, o verbo permanecer, que é o verbo de ligação. Maria é o sujeito e doente é o predicativo do sujeito, é o estado em que o sujeito Maria se encontra. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, morfologicamente, ele vai ser sempre representado por um adjetivo, até propriamente por um substantivo, um pronome, um numeral, tá? Desde que você perceba que ele está trazendo para o sujeito uma característica, ou até um estado para o sujeito, certo? Então, aqui nós temos o famoso predicado nominal, que a gente vai ver já já aqui, ó, relembrar já já, tá? Então, como que eu faço para saber se um verbo é nocional ou não nocional? Ou seja, se um verbo é de ação ou se um verbo é de ligação. Eu preciso analisar o contexto. Quando eu digo aqui, ó, que Mário anda correndo, eu tenho o verbo andar, que é classificado como verbo de ligação, mas eu preciso saber aqui se ele é de ligação ou não. Olha a oração de baixo aqui, ó. Mário anda preocupado. Então, agora eu preciso analisar este contexto aqui, ó, o correndo e o preocupado. A palavra correndo, ele atribui uma característica, um estado para o Mário? A gente percebe que, no caso, o verbo andar aqui, ele traz para a gente uma ação, tá? Por quê? Porque correndo é o modo como ele se encontra. Modo eu ligo com a palavra circunstância, ou seja, advérbio. É um advérbio de modo. E ele está fazendo o que aí? Ele está indicando o modo como o sujeito Mário anda. Como que ele anda? Então, o fato de perguntar como, né? Ele anda como? É o modo que eu quero saber como ele anda. Então, esse correndo, ele é um adjunto adverbial de modo. Quando ele for um adjunto adverbial de modo, automaticamente o verbo que seria de ligação, ele passa a ser um verbo intransitivo. Então, o anda correndo, eu passo a ter aí uma ação, porque o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo intransitivo são considerados e classificados como verbos de ação, verbos nocionais, significativos. Quem anda correndo? Mário, sujeito. Ele comete a ação do quê? De andar. Como? Como é o modo, correndo. Então, aqui, ó, a gente vai classificar como predicado verbal, Bom, por conta da ação que é provocada aí pelo sujeito. Certo? Agora, na frase de baixo, quando eu digo Mário anda preocupado, preocupado é o estado como ele anda ultimamente aqui, ó. Tá? Então, entende-se aí que ele não é um cara preocupado, só que no momento ele anda preocupado por algum motivo. Então, a palavra preocupado aqui, no caso, morfologicamente falando, é um adjetivo, tá?
Logo, o verbo andar aqui, ele passa a ser o verbo de Verbo. ligação. E aqui é o meu predicativo do sujeito, que é a característica atribuída ao meu sujeito Mário aqui. Então, aqui eu já passo a ter um predicado nominal. Então, aqui você percebe que ele está exprimindo um estado, tá? Como verbo não nocional. Então, no primeiro caso, nós temos um predicado verbal, e no segundo caso, nós temos um predicado nominal. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Acertou quantas questões? Português acertei 18 de 20, né? Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação.